Então, muito boa tarde a todos. Estamos a iniciar a 22ª sessão do ciclo de debates O Esplendor Caótico do Mundo, no âmbito da PASC, a Plataforma de Associações da Sociedade Civil. É já a 22ª sessão. Este ciclo de debates, conforme se infere pelo nome, procura refletir sobre as grandes questões da atualidade a nível global, a nível mundial. Naturalmente que já abordámos, até por mais do que uma vez, a guerra da Ucrânia, a guerra no Médio Oriente, na Palestina, Israel, enfim, e entretanto se tem desenvolvido, como todos temos acompanhado. Mas porque este ciclo de debates se insere num grupo de trabalho da paz, que é Lusofonia e Relações Internacionais, temos desde o princípio sempre, sempre dado uma grande atenção ao espaço lusófono, ao espaço de língua portuguesa, e daí já termos também promovido sessões sobre o Brasil, sobre a África lusófona, os vários países, como sabem, Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, mas também no Oriente Longínquo, Timor-Leste, Macau, também aqui mais próximo, sobre a Galiza, e hoje vamos ter uma sessão sobre Goa. Como sabem, é um Estado que faz parte da União Indiana, mas que tem uma ligação histórica não apenas a Portugal, mas a todo o espaço de língua portuguesa. E temos connosco o Aurobindo Xavier, presidente da Sociedade Lusófona de Goa, que é uma das entidades que entrou recentemente na PASC. Isto também apraz-nos registar e sublinhar. A PASC, neste momento, agrega mais de meia centena de associações, ou seja, estamos a crescer, isso naturalmente é bom sinal, é um sinal de vitalidade, dinamismo. Esta nova direção, de facto, conseguiu inverter uma certa trajetória e temos feito a PASC crescer. Estatutariamente, os membros efetivos têm que estar sediados em Portugal, mas temos esta possibilidade, estatutária também, naturalmente, de agregar como membros observadores entidades não sediadas em Portugal, em particular no espaço de língua portuguesa, no espaço lusófono. E daí já temos agregado associações sediadas no Brasil, e temos connosco o Cídio Lopes de Almeida, que é sempre uma presença muito simpática nestas sessões. Temos também já agregado associações sediadas em Macau, na Galiza. A Galiza, como sabemos, enfim, é uma região do Estado de Espanha, mas também com uma ligação muito forte a Portugal e por extensão a todo o espaço de língua portuguesa, a todo o espaço lusófono, e temos já connosco duas associações sediadas na Galiza. E daí também já temos promovido sessões sobre a ligação entre Galiza e Portugal e todo o espaço de língua portuguesa. O Aurobindo Xavier, portanto, é presidente da cidade lusófona de Goa, e a primeira pergunta que lhe faria ao Aurobindo, agradecendo uma vez mais a sua presença e o seu gesto de ingressar na PASC como membro observador, é como é que nasceu a Sociedade Lusófona de Goa, qual foi a motivação maior, enfim, e como é que as coisas têm corrido e quais são as expectativas a curto, médio e longo prazo. Naturalmente, depois, a Ana Sofia Lopes, o Cídio Lopes de Almeida, eu próprio, iremos fazer algumas questões sobre o Estado de Goa no contexto da União Indiana, neste contexto tão turbulento a nível geopolítico que se vive hoje, e também, naturalmente, da ligação que persiste, eu sei, porque já estive em Goa, tive esse privilégio, a ligação que persiste entre Goa, não apenas com Portugal, mas com o espaço amplo e plural espaço de língua portuguesa. Aurobindo, a palavra é sua, e, uma vez mais, muito gratos pela sua presença. Meu caro amigo Renato, muito obrigado à PASC pelo convite que me dirigiu para este debate com a Associação Lusófona de Goa.
Obrigado também à participação do amigo Cídio do Brasil e da Ana Sofia Lopes de Portugal neste debate. Antes de mais, talvez umas poucas palavras sobre a minha pessoa e depois sobre a associação. O meu nome é Aurelindo Xavier, como já foi dito aqui, e nasci em Goa, fiz o liceu em Goa há cerca de 60 anos, 70 anos, e depois estudei em Coimbra e depois fui à Alemanha, onde tive que recomeçar os meus estudos e terminei o meu mestrado lá, o meu doutoramento lá na área de geociências. Aposentei-me na Universidade Técnica de Lisboa, depois de ter passado pela Petrobras no Brasil, onde trabalhei no Centro de Pesquisa Leopoldo Miguel de Melo, na Ilha do Fundão, e até aposentar-me, como disse, estive na Universidade Técnica de Lisboa, na área sempre das geociências. Depois de aposentar-me, já foi a questão de cerca de 15 anos, talvez, comecei a orientar-me mais para o nível de geopolítica. Como aposentado, eu não tinha mais acesso aos laboratórios, claro, e além do que queria estar também mais frequentemente em Goa, de modo que orientei mais para a geopolítica e dentro da geopolítica mais focando mais relações da Índia com o espaço lusófono e tentando concentrar-me um pouco mais nos recursos minerais em função da geopolítica. Foi isso mais ou menos a minha carreira muito rapidamente aqui esquematizada. Quando aposentei-me, eu disse, gostaria de fugir um bocadinho do frio europeu e construímos aqui uma casa em Goa e passamos nós, a minha mulher e eu, cerca de 6 meses aqui em Goa e depois, quando o frio começa a acabar em Portugal, estamos mais ou menos de maio até setembro em Portugal. Para me ocupar, como eu disse, com aquilo, com a minha experiência de Goa, de Portugal, do espaço lusófono, achei bem melhor fundar uma associação. Ao fundar a associação, já tive enormes dificuldades. Vinha eu com uma mentalidade, digamos, de formação cultural e científica, se quiserem, europeia, e aqui, como a Ana Sofia muito bem deve saber, e como o Círio sabe do Brasil, as coisas não são tão lineares para fundar uma associação e, acima de tudo, para manter essa associação. Muito bem. Tive essa ideia de fundar a associação e foi então, já há uns 14 anos que fundamos isso, porque tive também a noção de que o elo de ligação da Índia com, com o espaço lusófono
estava-se já a perder e ia certamente, segundo aquilo que eu estava a pensar da evolução da política na Índia e do esquecimento histórico em Portugal e nos países lusófonos, sobre Goa, principalmente, e a história de Goa, achei bem então que essa sociedade poderia dar um contributo para, para se compreender melhor o envolvimento de Goa num contexto indiano e num contexto lusófono ao mesmo tempo, mas não se podia fazer isso apenas utilizando a língua portuguesa. E eu vou falar depois sobre a língua portuguesa em Goa, muito rapidamente, mas essa fundação então tinha como ideia fulcral salvar o que era possível salvar em Goa, num contexto português, língua portuguesa, história das relações de Goa com o espaço lusófono. Eu acho que conseguimos algo nesses termos, até porque quando nós fundamos essa associação, há cerca de 14 anos, as relações de, de Goa e até da Índia com o espaço lusófono, tirando algumas exceções, não era forte. A Índia não estava muito interessada ainda e o espaço lusófono começava a perder a memória um pouco de Goa e Portugal, por razões políticas que se sucederam à, à Revolução de 1974, tudo isso levou a que houve um certo vácuo nas relações diplomáticas, nas relações culturais e na aproximação de Goa para com esse espaço lusófono. Não podemos esquecer que, e eu vou chegar lá mais tarde, que não tínhamos aqui praticamente em Goa nem praticamente não tínhamos um espaço associativo que veio nos anos 2000, mais ou menos, quando as relações diplomáticas entre Portugal e Goa ou Índia começaram a melhorar. O Instituto Camões tinha uma fraca representação em Goa, o consulado estava ainda na fase inicial, então tudo isso contribuiu para que a sociedade lusófona tivesse um certo ar, o grau de pioneirismo nas relações de Portugal, o espaço lusófono, Índia, e chamássemos também a atenção mais da Índia, também, indiretamente, para a importância para a Índia das relações com Portugal, que depois a Índia aproveitou mais, utilizando Portugal como uma plataforma para entrar num espaço europeu, porque, entretanto, Portugal já estava mais afirmado dentro da União Europeia, que surgiu mais tarde, e isso demonstra que houve
um certo empenho nosso em não se esquecer Goa nesse contexto todo geopolítico. Muito bem. Depois da fundação, nós tivemos. Primeiro foi a dificuldade da fundação. Não é fácil fundar uma associação na Índia, principalmente de, com um motivo que pode ser considerado até certo ponto cultural e político, ou pelo menos não era fácil então, entre 1990 e 2010, mais ou menos, não era fácil fundar. Tanto é que nós tivemos que, por exemplo, na Fundação, denominar a associação com um nome inglês. Nós não podíamos, e não só as instituições estrangeiras registradas oficialmente em acordos bilaterais poderiam fazer isso, como, por exemplo, a Fundação Oriente ou, por exemplo, o Instituto Camões. Nós não podemos fazer isso, não podemos, e tivemos que dar um nome inglês, Lusophone Society of Goa, só para verem a dificuldade da formação, de fundação, há 15 anos ou há 14 anos de uma fundação estrangeira. E depois tínhamos que não podemos, nem podemos até agora, a não ser com uma permissão especial que podemos pedir, mas muitas vezes não é aceite, e a esse ponto eu chegarei também mais tarde, quando falar das relações entre Índia e o sistema político vigente atualmente na Índia e as dificuldades para as relações com o estrangeiro, não podíamos aceitar, nem podemos até agora aceitar, donativos do estrangeiro, a não ser com um pedido formal especial que tendencialmente, por agora, com o novo governo federal, o novo governo central em Delhi, regra geral, é recusado. É mal visto, digamos assim. Sobre isto também chegaremos a falar um pouco mais tarde. Muito bem, já disse agora mais ou menos de que é que se tratava da fundação, como é que correu mais ou menos a fundação, as dificuldades que tivemos, e falei também sobre o núcleo, o nosso task, como se diz em inglês, a nossa meta de atividades. Então, resumindo o que é que fizemos nos 14 anos, nós temos duas fases desses 14 anos, mais ou menos. Uma fase é pré-Covid e a outra é pós-Covid. A pré-Covid foi bastante positiva. O governo local aqui em Goa ajudou-nos bastante, também talvez porque era um governo do Partido do Congresso. Explicarei mais tarde, quando falarmos mais de política central ou regional ou local sobre esses partidos. Foi bastante. O nosso programa pode ser visto no nosso site, está lá. Não vou entrar agora em detalhes sobre todo o programa, mas a ideia fulcral era mais para a cultura, algumas discussões de natureza mais cultural, cursos de culinária, reuniões com representantes de Portugal,
do Brasil, tivemos bons contatos e ainda temos com a Embaixada do Brasil, com a Embaixada de Portugal, que muito nos ajuda, não financeiramente, mas muito nos ajuda na colaboração, ou pelo menos muito nos ajudaram até o Covid. Então, o programa atraiu bastantes pessoas, bastantes instituições locais, que era o nosso, digamos, a nossa ideia central, muitas instituições locais e algumas instituições brasileiras, portuguesas e lusófonas. Com essas instituições, fizemos um programa do qual nos orgulhamos até o Covid. Não vou entrar em detalhe mais sobre esse programa, muito agradecia se estivessem interessados em irem para o nosso site, Sociedade Lusófona de Goa, ou Lusophone Society of Goa. Sim, Aurobindo, até porque quando nós, enfim, obviamente qualquer ingresso na PASC, inclusivamente de membros observadores, obedece sempre a vários formalismos, desde logo o envio dos estatutos e a partilha do site, ou seja, nós, na altura, para que a cidade lusófona de Goa tivesse sido votada, e foi votada por unanimidade, o seu ingresso, todos os membros da PASC tiveram essa oportunidade de visitar o vosso site e houve vários elogios à vossa atividade, e é um site muito bem construído e muito, muito demonstrativo da vossa atividade. Muito bem, obrigado. De qualquer maneira, então, tivemos uma atividade muito intensa até o surgimento do Covid. E a partir daí, olha, viu-se o que é que aconteceu a muitas sociedades, a muitos países, e até agora não se recuperou. E enquanto não se recupera, o mundo está a dar mais voltas ainda, de modo que pós-Covid nós tivemos severas dificuldades, porque houve aquele interregno de quase 2 anos, onde não se podia ter reuniões, de mais de 5 pessoas aqui. Quando tínhamos reuniões, só podia-se ter, às vezes, com máscaras e não sei mais o quê, e não podia ser em espaço fechado e assim por diante. De modo que correu mal e está a correr mal, porque o mundo não parou e enquanto a Covid, o Covid, digamos, mudou ou amainou, e enquanto os vírus não mutavam constantemente, surgiu esse descalabro de 2010, mais ou menos, do financeiro a nível mundial, que foi um outro seguido descalabro que partiu praticamente com muitas associações e com muitos países, e que até agora não conseguiram muitos países, até financeiramente relativamente fortes, recuperar. É o que aconteceu com a nossa sociedade e a ver, vamos, como é que a situação vai mudar agora, se os vírus reaparecem, se há uma mutação mais uma vez e se os aspectos financeiros, agora com o novo governo norte-americano, que tem as suas ideias próprias, se isso vai facilitar as relações da Índia com o espaço exterior e com isso, consequentemente, de Goa também, ou não. Portanto, em resumo, mais ou menos, é isso que eu poderia dizer rapidamente sobre a Fundação, o que é que nós fizemos e sobre as dificuldades atuais. Muito bem, Aurobindo.
Antes de mais, nós conhecemos pessoalmente, o Aurobindo já participou numa sessão da PASC e do MIL, do Movimento Internacional Lusófono, na Cidade de Geografia de Lisboa. Certo. Nós temos promovido com regularidade, já há cerca de mais de 10 anos, os congressos da cidadania lusófona, que procuram desde logo defender e difundir esse conceito de uma cidadania lusófona, portanto transnacional, extensiva a todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa, e também temos procurado, no âmbito desses congressos, de alguma forma projetar este conceito da Páscoa, ou seja, agregar associações da sociedade civil de todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa. Aliás, já criámos até uma estrutura informal, que é a PALUS, a plataforma de associações lusófonas, de que a Sociedade Lusófona de Goa faz também parte. E, portanto, esta experiência tem sido muito positiva e esperemos que num próximo Congresso da Cidadania Lusófona, o Aurobindo Xavier e a Sociedade Lusófona de Goa possam de novo estar presentes. Quanto àquilo que disse sobre a pandemia, foi de facto uma dura prova, também em Portugal, posso dizê-lo, também na PASC, foram anos difíceis, sendo que, enfim, apesar de tudo, a minha experiência, depois podia perguntar à Ana Sofia e ao Uhum. Cídio, apesar de tudo, enfim, e esta é uma boa prova, esta sessão é uma boa prova disso. As sessões da paz, nós todas as semanas promovemos sessões e são sessões online, ou seja, estas formas de comunicação hoje facilitam-nos este contacto. Eu bem sei que não é a mesma coisa, o contacto presencial é sempre muito mais positivo, muito mais enriquecedor, mas não sendo possível, enfim, é uma forma. Repare, nós estamos aqui uma pessoa do Brasil, o Aurobindo está em Goa, estão duas pessoas de Portugal. Isto, obviamente, só é possível com estas novas plataformas de intercomunicação e, portanto, essa é uma oportunidade que se abriu, sobretudo no período pós-pandemia, enfim, e é uma oportunidade a que devemos recorrer, enfim, tendo consciência que, reitero, os encontros presenciais nunca são completamente substituíveis por estes encontros virtuais. Mas, para abrir o debate sobre o Estado de Goa, eu, enfim, queria colocar a seguinte questão, Aurobindo. Eu já estive em Goa há cerca de 8 anos, enfim, 7, 8 anos. Enfim, obviamente foi muito bem recebido, foi no âmbito de um congresso que envolveu universidades portuguesas e a Universidade de Goa, e, portanto, enfim, foi um ambiente muito particular. Eu estive envolvido na organização desse congresso. Esse congresso depois teve uma réplica cá em Portugal, no Porto. Mas devo dizer que, indo ao encontro daquilo que disse sobre o estado de Goa e sobre a situação de Goa e a ligação de Goa, não apenas a Portugal, mas a todo o espaço de língua portuguesa, que tive sentimentos muito ambivalentes. Por um lado, enfim, foi muito bem recebido, gostei muito de estar em Goa, sobretudo na Cidade Velha, enfim, arquitetonicamente, para quem não conhecia, como era o meu caso, enfim, é uma edificação ainda hoje impressionante. Ao andar nas ruas, eu, enfim, gosto de sentir o espírito da cidade, da região. Nas placas das lojas havia uma referência muito clara ainda a nomes portugueses, a nomes lusófonos. Mas, por outro lado, senti de facto, e faz muitas vezes, como o Aurobindo sabe, o paralelo com Macau. Obviamente que esse paralelo é tentador, mas as diferenças são muito maiores, porventura, que as afinidades do que as semelhanças. Desde logo, enfim, convém recordá-lo, para quem não saiba, enfim, a transição em Macau foi pacífica, enfim, tanto quanto no contexto é possível dizê-lo. Em Goa isso não aconteceu, a transição não foi pacífica, houve uma anexação, sendo que essa anexação, enfim, não é hoje disputável, não há ninguém em Portugal que possa reclamar o território de Goa. Obviamente que Goa faz parte do Estado da Índia, da União Indiana, e isso acontecerá enquanto a Índia existir, ou seja, até o final dos tempos, enquanto houver mundo. E, portanto, essa é uma não questão.
mas por ter sido uma transição não pacífica, por ter sido uma anexação não negociada, porque Portugal também não estava disposto a negociar o que quer que seja, isso é preciso reconhecer. De facto, essa transição não se realizou da melhor forma e eu diria que isso ainda hoje se percebe. Desde logo no ensino da língua portuguesa. Eu, na altura, tive o contacto com o representante do Instituto Camões, em Goa, um professor, enfim, que estava assediado e que vive lá, e ele dava-me conta que, de facto, havia grandes dificuldades em promover cursos da língua portuguesa, havia um certo mal-estar das entidades locais. Por outro lado, também fui contatado, e isso foi completamente surpreendente, por comunidades goesas, agricultores, comunidades rurais de Goa, que vieram ter comigo, enfim, souberam da minha presença, da minha ligação à Paz, ao MIL, enfim, outras entidades, que me vieram pedir ajuda e eu fiquei, enfim, fiquei comovido, mas ao mesmo tempo senti-me impotente, porque obviamente eu enfim, prometi-lhes apenas o que fiz, dar conta do que estava a passar em entidades portuguesas, mas obviamente eu não tinha poder para mudar a situação. E o que eles diziam, essas comunidades rurais, goesas, é que durante muito tempo, inclusivamente, sob a administração portuguesa, tinham vivido num regime quase de autogestão, e, portanto, sem interferência do poder central, nem sequer das entidades locais, e que progressivamente, nesses últimos anos, estava a haver também aí cada vez maiores dificuldades e uma cada vez maior imposição de outras regras e que isso estava a interferir no seu modo de vida, enfim, quase já secular. Enfim, obviamente que há aqui questões várias, são políticas, são históricas, são também religiosas, como sabemos. A comunidade goesa, essa é uma das suas particularidades, quase toda ela é católica, enfim, é um dos resultados desta interação entre o povo português e o povo indiano nessa zona, nessa área da Índia, são católicos. Enfim, nós sabemos que a comunidade católica não é propriamente a mais perseguida, a mais visada na Índia 2. Na Índia 2, a comunidade mais visada e até perseguida é a comunidade muçulmana. Eu tive também várias conversas sobre isso. Enfim, posso até dizer aqui entre nós que nós tínhamos uma pessoa que, enfim, que era o nosso motorista, indicado pelo Instituto Camões, que estava sempre ao nosso serviço, que era um jovem goês, que já tinha estado em Portugal, já tinha inclusive estado no estádio do Sporting, que é o meu clube de eleição, mas que era muçulmano e sentia de facto uma cada vez maior adversidade por ser muçulmano na Índia em geral e também em Goa. A questão é, eu compreendo, uma vez mais voltando ao paralelo com Macau. Macau, por um lado, foi uma transição pacífica, por outro lado, o que se nota é que em Macau, onde eu também já estive, se ensina massivamente o português, aliás, não apenas em Macau, mas no próprio continente chinês, por razões económicas, certamente, porque a China tem interesse em ligar-se diretamente a grandes potências lusófonas, nomeadamente o Brasil, Angola e Moçambique, e por outro lado, o português aparece aí, a língua portuguesa aparece aí como uma língua franca, sobretudo no hemisfério sul, e também, curiosamente, como uma língua que contorna a hegemonia do inglês. Enfim, e sobretudo aqui o que se está a assinalar é essa rivalidade cada vez mais evidente dos dois lados, entre a China e os Estados Unidos, e, portanto, contornar o inglês é também contornar os Estados Unidos, e a língua portuguesa, curiosamente, na perspectiva chinesa, aparece como uma boa forma de contornar a língua inglesa e a hegemonia norte-americana a nível geopolítico. Obviamente que na Índia a situação é bastante diferente, porque os indianos, aliás, o Aurobindo há pouco referiu isso,
Na Índia, o inglês é tão falado como as próprias línguas locais e nacionais, enfim, massivamente, sobretudo nas cidades, a nível de ensino. E, portanto, aí a necessidade de uma língua global, de uma língua de comunicação global, não é tão evidente como acontece na China. E daí também mais uma razão para que, de facto, a língua portuguesa não tenha, apesar de tudo, a expansão que está a ter, apesar de tudo, ainda que sobretudo por razões económicas, em Macau e na China. Ainda assim, e concluo, para devolver a palavra ao Orbindo e para abrir o debate à Ana Sofia Queria Lopes muito. e ao Sim, Cídio Lopes de Almeida. eu preciso porque eu depois se calhar tenho que sair um bocadinho mais cedo. Ok. Deixa-me só terminar dizendo o seguinte: como o Aurobindo Xavier sabe, até porque esteve muitos anos em Portugal, conforme referiu, a presença da comunidade goesa em Portugal continua a ser muito forte, a Uhum. todos os níveis. É uma comunidade até muito qualificada. Aliás, eu lembro perfeitamente, quando estive na Universidade de Goa, eu salientei, e muitos dos meus ouvintes na altura não ficaram um pouco ficaram um pouco na dúvida se eu estava a falar a sério. Eu, na altura, isto já foi depois de 2015, eu disse que o atual primeiro-ministro português, na altura, António Costa, era descendente da comunidade goesa, nomeadamente o seu pai, como sabemos, era o escritor goês Orlando Costa. Eles ficaram muito espantados como é que um primeiro-ministro português podia ser goês e, por extensão, podia ter essa ligação à Índia. Mas, enfim, isto são apenas deixas para a nossa conversa. Não sei, Aurobindo, se quer dizer, quer responder alguma coisa. Portanto, a Ana Sofia Lopes já manifestou interesse em participar nesta conversa. Talvez possamos aqui misturar questões e observações e depois o Aurobindo irá de novo ter a palavra. Então, Ana? Sim, sim, sim. Pronto, eu só queria também dirigir-me um bocadinho ao Aurobindo e realmente tenho um bocadinho de pena de. Eu nunca fui a Goa, como lhe disse, fui a ações humanitárias ao norte da Índia e nós nunca podemos separar. Goa está na Índia, não é? Mas é um mundo completamente à parte. Portanto, o que eles me descreviam sempre era um mundo. Completamente diferente. Portanto, as mulheres podiam andar sem aquelas vestimentas todas, etc. Eu, aliás, quando eu tenho um baú com roupa própria para levar à Índia, porque não podemos usar outro tipo de roupa normal. O que eu encontrei sempre nos sítios em que fui e para espanto meu, porque eu acho que a Índia tem um grande potencial para em termos de produção, em termos de agricultura, em termos as próprias pessoas podem receber muito mais, mas o que eu encontrei foi realmente muita pobreza, principalmente no norte, em Uttar Pradesh, onde eu fui. Estive mais em contacto com hindus, portanto, mesmo em Vrindavan, e realmente estar em Vrindavan é estar no meio rodeado por lixo, mas é estar parece que estamos ah, num, num sítio místico, num sítio que nos puxa bastante e onde e é onde haja o maior número de mesquitas, etc. Isso é realmente a cultura da Índia. Nós deixámos em Goa alguma coisa, mas Goa é muito pequenino comparado com a Índia. A situação de Goa realmente preocupa imenso, porque nós vemos que, aliás, as vezes que eu fui lá foi para a construção de uma escola para meninas, mais, porque quem tem dinheiro consegue facilmente pôr os filhos que são cada vez menos as famílias. Em certas situações, localizações. Portanto, é fácil pôr os filhos na escola e normalmente se tem que pôr ou uma menina ou um menino, escolhem pelo menino e a menina e a miúda fica em casa. Portanto, houve situações que me chocaram imenso e que guardarei sempre e vou voltar porque eu tenho que ajudar portanto, aquela associação a formar a ONG, porque entretanto há vários problemas, como o Orbino depois pode explicar, e é muito difícil eles conseguirem que o governo aceite as ONGs, porque eram usadas para outro tipo de situações. E, portanto, é isso mesmo que nós gostaríamos de fazer. Mas é um sítio onde eu entro e me sinto
como se fosse, não sei se já lá estive algum dia ou quem acreditar noutras, não sei, mas sinto que posso fazer tudo faço o que eles fazem, e estive dentro das casas, e sinto realmente muita afinidade, por todos. Goa não é um sítio de eleição para eu ir, porque a realidade está mesmo no resto da Índia. Mas irei, claro, com todo o gosto, e é um sonho que tenho também ir a Goa. Mas muitas vezes é vendo a realidade e o que eles passam que nos perguntamos, mas porquê? Estive também em Delhi com o embaixador português que tinha acabado de chegar, até a representação de uma organização, e tinha acabado de chegar há 3 meses, e ainda tinha tudo atrasado, portanto, ainda não tinha móveis, não tinha nada, e depois ficou com tudo, com o tal problema, mal se chega à Índia, não é? Daquelas diarreias penosas, que eu também tenho sempre que lá vou, mas já estou habituada. Mas isso realmente choca-me. Qual é a vossa visão sobre esta realidade, de toda a Índia e Goa? É mesmo separada, podemos vê-la mesmo, completamente dispar? Como é que nos pode explicar isto? Sim, bem, dizendo rapidamente, a população de Goa, autóctona, digamos assim, se é que se pode utilizar a palavra, é de cerca de 800 mil habitantes. E esses 800 mil habitantes, o número pouco mudou desde 1961, mais ou menos. Desses 800 mil, cerca de 400 a 500 mil, cerca de 50% são hindus e 50% são católicos. Era a Eh, ideia que eu tinha, sim. sim, acontece que os católicos, pela natureza da religião, integraram-se, ou digamos ao contrário, assimilaram muito bem a ideia, as ideias liberais do mundo ocidental. Enquanto que a parte hindu, que é outra metade, essa Hum. era mais conservadora em termos religiosos e, e não se deu muito bem, tirando exceções, não se deu muito bem com o governo português, nem com a cultura portuguesa, nem com a história portuguesa. Isso foi a base da evolução de Goa, digamos, desde a criação do Estado português da Índia, lá no século XVI, até 1961. Mas, Robin, são mais os hindus ou os muçulmanos que não veem? Os muçulmanos eram negligenciáveis em Goa, no contexto da população autóctona. Uhum. Talvez uns 3%, 4%, muito Ok. mais não, irrelevantes. Agora, depois da invasão, como nós dizemos, anexação ou libertação, como se costuma dizer aqui, da Goa, em 1961, no início, até cerca do ano 2000, Goa manteve-se mais ou menos como uma sociedade agrícola rural, onde predominavam as pequenas aldeias e pouco mais. Não houve desenvolvimento industrial, praticamente, ou muito fraco. Vivia-se de turismo, não existia, até cerca de, tirando os hippies que vieram nos anos 70 aqui e estavam só no norte de Goa, mas tirando isso, a população manteve-se e não houve estranhos que viessem, sejam hindus, sejam Uhum. católicos para Goa. Isso mudou radicalmente
com o desenvolvimento industrial de Goa, mais ou menos a partir de 1990, 2000, quando também começou o desenvolvimento e a abertura da Índia no seu todo para com o espaço externo, por via da abertura que se deu mais ou menos no ano 2000. A partir daí, Goa precisou cada vez mais de força laboral, porque não eram suficientes. E a estrutura da sociedade goesa era uma estrutura rural, é um Estado agrícola, ainda continua a ser mais ou menos. Continua. Uhum. Então vieram mais de 800 mil pessoas, a partir do ano 2000 mais ou menos, para Goa, força laboral, principalmente, que trabalhou aqui principalmente na construção civil, com desenvolvimento na indústria, nos parques industriais, e a população goesa, principalmente a católica, saiu de Goa. Começou a sair para o Médio Oriente primeiro e agora, nos últimos 10 anos, com a nacionalidade portuguesa que adquiriram, foi para o Reino Unido e já começou a ir para a América. Portanto, mais de 800 mil pessoas. Para o Canadá também, sobretudo, não é? Também Canadá, os Canadá. Estados Unidos. Então, mas aí é uma diferença. Os mais cultos foram para o Canadá para os trabalhos mais simples, para Médio Oriente e também para Irlanda do Norte, também tem bastantes. Agora, todos eles são portugueses, mais ou menos, que foram para lá. Bem, Mas, Aurobito, só uma questão, só um parênteses, que isso que está a dizer parece muito interessante. Mas essa migração interior, digamos assim, de indianos para o estado de Goa, deveu-se, pergunto, isto é uma pergunta, apenas a questões de ordem do mercado laboral, ou seja, porque era uma força de trabalho necessária, ou Sim. também, pergunto, se foi também uma imposição, enfim, uma política do governo no sentido de promover uma indianização completa do território, passa a expressão, e de alguma forma, desconstruir a singularidade de Goa. A maioria da população, ou digamos, da população não doméstica, que está em Goa, 800 mil, eles pouco se interessam pela política. São trabalhadores muito simples que vêm de Uttar Pradesh, de Bihar, Exatamente. de Jharkhand. Vão só à procura de trabalho, não é? Sim, E onde ele única existe. Pois, veja, o salário médio aqui para uma força laboral é cerca de, digamos, 800, 600 a 800 rupias, 7 euros por dia, força laboral. Não, not skilled, quer dizer que não tem capacidade nenhuma, senão nem ler e escrever são. Uhum. 7 euros por dia aqui. Enquanto que em Bihar, se tiver 1 euro por dia, já tem sorte. E é Exatamente. Jharkhand. Se for tiver um euro ou 2 euros por dia, já tem muita sorte. Daí eu É estar a perguntar como é que há esta digemonia ou esta em termos de comparação, como é esta diferença tão grande? A diferença é tão grande porque Goa, sendo pequena, Uhum. cerca de 4 mil metros, 4 mil quilómetros quadrados, não é muito mais, sendo pequena e Uhum. tendo tido a abertura para o Ocidente durante 450 anos, teve a facilidade, porque os goeses não só migraram agora, migraram para o Médio Oriente e para Portugal, mas antes tinham excelentes, toda, toda a religião implementada na costa oriental
e toda a administração de Moçambique e de Timor e de Macau e do espaço indiano, que tudo foi feito pelos católicos goeses. Quer dizer, houve um contato, uma abertura grande que foi, paralelamente, a uma abertura do espírito, claro. Quando a pessoa tem contato com o mundo liberal, é muito mais aberta e isso são 450 anos. Agora, esses 800 mil que vieram depois, eles não têm interesse nenhum da indianização. Zero. Não, porque eles nem sabem o que é a Índia. Eu tenho aqui, em minha casa, no outhouse que se chama, um casal a viver, eles vêm de Jharkhand. Os dois são analfabetos. E, eu, e eles perguntam-me de vez em quando, de onde é que eu venho? E eu digo, onde é que eu tenho outra casa? Eu estive em Portugal. E eles não sabem onde é que é a Índia. Esses dois jovens de 23 anos, 24, eles não sabem onde é que é a Índia, o que é a Índia. Então, veja, sobre a política, eles não compreendem nada. Sobre a indianização, zero. Nem se interessam. O que querem é ganhar um laque, ou um laque e meio, 100 mil rupias, que é 1.000 euros, mais ou menos, ou 1.500 euros, para construírem uma casa simples na terra deles, em Jharkhand. Com isso, eles conseguem perfeitamente construir uma casa. 1.000 euros. Trabalham aqui 5 anos e vão embora. De modo que na política eles não querem saber nada, nem sabem, nem podem saber, porque são pessoas praticamente, desculpa a palavra, analfabetas, não é? Que não têm capacidade. Agora, indianização é outro contexto. A indianização, é verdade, está a ser promovida pelo governo regional aqui, do federal, ou digamos, do Estado Federal, que é Goa, seria o governo estadual, não é? Pelo governo estadual, que é atualmente do BGP, que a Ana Sofia deve conhecer muito bem, e o Renato também certamente, não sei o Círio até que ponto conhece ainda, mas tem dois partidos aqui, do Congresso, e outro chamado Congresso mesmo, Partido do Congresso, e outro BGP, que é um conservador, enquanto que o do Congresso é liberal, liberal de esquerda, chamaríamos nós, no contexto europeu, e o BGP nacionalista, e religioso conservador, mais ou menos. Até Aliás, só um parênteses, Aurobindo. Eu, obviamente, sigo muito de perto o que se passa, enfim, pelo mundo em geral e a Índia em particular, até por causa de Goa, não apenas. Mas tenho lido que o BGP, enfim, o líder em exercício da União Indiana, o Modi, queria fazer do hinduísmo a religião oficial da Índia. Em que ponto é que isso está? Veja, Goa foi governada depois de 61, quando começaram a formar-se os partidos, até o ano mais ou menos 2007, pelo Partido do Congresso, que era aberto, liberal, não se interessava muito pela. Era laico. Por questões religiosas, exatamente. Então, estava aberto às relações com Portugal, com a Europa e assim por diante. Não se interessava pela indianização de Goa. Agora, quando o BGP tomou o poder aqui há uns 10 anos, 12 anos, aqui mais ou menos, a partir daí começou, e o governo central em Delhi também tomou conta do poder, mais ou menos há uns 10, 12 anos, aí começou o forçar na Índia e nos Estados federais, o forçar da hindu, hindu,
é difícil dizer a palavra, mas é da religião hindu. Exatamente, tornar o hinduísmo Indonização. a religião hegemónica, a religião hegemónica. Exatamente. E houve uma palavra estranha que foi introduzida em Goa pelo governo do BGP, quer dizer vocês, eu não sei a palavra em hindi, porque eu não sei hindi, zero, mas que dizia assim, vocês têm que... E era uma expressão que foi promovida aqui em Goa, tem que voltar à casa. O voltar à casa significa casa hindu. Uhum. A vossa casa foi hindu, não foi católica. Ou seja, quem não professar o hinduísmo não é verdadeiramente indiano. Essa é a premissa, não é? Isso é muito perigoso. Não, eu não seria tão radical a exprimir essa Sim. Não. indianização ou hinduísmo, a implementação de hinduísmo. Mas o BGP é que introduziu essa palavra, dizia, vocês têm que voltar à casa. Vocês têm que voltar. Aí já é uma razão mais política, não religiosa, não é? Já são É questões política políticas. é política religiosa, no contexto de tornar a Índia toda hindu. Mas o ponto é esse. Obviamente, eu sei que a realidade está sempre muito aquém, infelizmente, neste caso, dos projetos de algumas pessoas e de alguns partidos. Mas algumas forças mais radicais é isso que querem, não é? É isso. Mas os, Obrigar Arbi- toda a gente a professar o hinduísmo. Isso é Exato. complicado. Arbindo, mas a informação que me diziam, realmente no Norte, eles não, diziam que os muçulmanos estavam a querer, não sei se é verdade ou não, mas estavam a querer eh, ocupar um bocadinho mais da Índia, ou seja, tinham muitos filhos, estavam a ter muitos filhos para se fixar, para serem em maior número. E os hindus diziam. Isto não é, mas eles respeitam no fundo, eu notei que havia um respeito grande, porque os hindus têm respeito por todas as religiões. Não sei se tive a percepção correta, mas a percepção que tive é que eles respeitam muito todas as religiões. A única coisa que diziam realmente é que os muçulmanos, os hindus têm muito mais cuidado noutros aspectos, e são mais cuidadosos em algumas coisas, e os muçulmanos são diferentes em relação. Portanto, é isso mesmo, a quererem se calhar ocupar mais um espaço ou a quererem ter mais protagonismo ou serem em maior número que os hindus, enquanto que os hindus não estão preocupados com isso, estão preocupados com a sua religião própria, que querem transmitir ao mundo, tanto que foram filósofos que a trouxeram, como eu já expliquei ao Renato um dia, foram filósofos que trouxeram a religião para os Estados Unidos, em primeiro lugar, não é? Portanto, e muito bem, eu acho que muito bem, portanto, tudo que eu recebi a nível de formação da religião hindu, eu creio que são coisas muito plausíveis e sou católica, sou católica, portanto, eu gostei da religião hindu e da história. E da história. Certo, E até há ali uma correlação entre os cristãos. certo. Pronto. Eu acho Eh, que há uma coisa eh, que a Índia tem a força espiritual que existe na Índia, é consideram os indianos incomparavelmente superior à racionalidade do mundo ocidental, principalmente da civilização ocidental, que eles dizem. Incomparavelmente superior. E eu digo mais, na minha experiência, quando eu comecei a andar de carro aqui, depois eu saí de Goa em 61 e voltei praticamente só em 2000 e pouco, e 2010, 2010 depois de aposentar-me, e não tinha contato com a Índia praticamente. Eu estive com os nossos filhos, com os meus três filhos, os nossos três filhos, estivemos umas 3 ou 4 vezes aqui em Goa e mais nada. Mas quando cheguei a Goa, eu notei aquilo, que o sentido, a espiritualidade indiana é incomparavelmente superior ao do mundo ocidental sim. e a racionalidade quase que não existe, senão
é substituída pela religiosidade. Essa espiritualidade vem do hinduísmo, não há dúvida, vem do hinduísmo. Nós não temos na Europa essa espiritualidade, antes, pelo contrário, estamos a caminhar nos últimos 10, 15 anos, cada vez mais por sermos pagãos na União Europeia, não é? A promover o paganismo praticamente. Pelo menos eu vejo, a minha mulher é alemã, então estou frequentemente na Alemanha e acompanho muito bem a Alemanha, porque eu estive lá 14 anos, conheço bem. Eles estão a rejeitar o catolicismo em benefício do paganismo, mais nada. Eu acho, talvez a expressão Sim, seja forte, claramente na Europa Ocidental é isso. há um fenómeno, são sociedades cada vez mais pós-religiosas, o que significa Sim, pós-cristãs. Mas o mesmo é, não se passa, apesar de tudo, Orbino, o mesmo não se passa na Europa de Leste. A Europa de Leste, a situação, apesar de tudo, é diferente. Já para não falar, no mundo ocidental, nas várias Américas, quer a América do Norte, quer a América do Sul. Em todo o caso, sublinho, eu há pouco, quando estava a falar do hinduísmo, não estava a falar a nível conceptual, ou muito menos teológico ou religioso. Aí, todas as religiões, naturalmente, têm os seus grandes méritos e até serão equiparáveis em última instância. O que eu estava a dizer, o que se passa na Índia, como o Aurobindo aliás estava a dizer, é quando se procura transformar, como aliás também já aconteceu na Europa, com o catolicismo, como acontece com o mundo muçulmano, quando se quer fazer da religião uma arma de arremesso político. Isso é que é muito problemático. Esse é que é o ponto. sim, é verdade. Na história moderna, agora, desde 1947, na Índia, não esqueçamos que existe um ADN na sociedade hindu e muçulmana, que é a partilha do subcontinente indiano. Aquilo foi um trauma de milhões e milhões de pessoas é como foi depois da Segunda Guerra na Europa, mais ou menos, milhões de pessoas e refugiados de uma zona para outra. Pois, E exatamente. isso, A questão da Índia enfim, com o mundo muçulmano e com o islamismo, obviamente tem a ver com essa cisão, com o Paquistão, e, enfim, aliás, eu lembro perfeitamente, eu quando preenchi lá os formulários, tive que ir à Embaixada da Índia, cá em Portugal, em Lisboa, no é, Restelo, e os formulários que eu tive que preencher, e uma das perguntas que me fizeram, não estava no formulário, era se eu tinha parentes ou amigos no Paquistão, e se já tinha ido ao Paquistão, enfim, havia é, naturalmente esse fantasma. é. Então, esse trauma que existe na sociedade indiana, ou da União Indiana, esse trauma é, é alimentado dos dois lados, tanto do lado do Paquistão, sabe que já tivemos imensas guerras aqui na União Indiana com o Paquistão nos últimos 50, 60 anos, escaramuças e guerras abertas. E isso cria animosidade que é aproveitada por algumas forças políticas, tanto de um lado para o outro, para, para implementar a sua política, seja partidária, seja religiosa, e os muçulmanos eh, têm um espírito, talvez com isso, com esse trauma e com esse ADN todo e a deslocação de milhões de pessoas, que é uma atitude de revanchismo para com a sociedade hindu. Quer dizer, vocês nos trataram mal, tratam-nos mal, tiveram guerras conosco, continuam agora até no Bangladesh, aquilo que está a acontecer. Então é um desequilíbrio, não é? A União Indiana, em princípio, acha que todos os Estados em volta da Índia têm que ser protegidos, tem que ser uma espécie de protetorados da Índia. E é a política indiana dos últimos 40, 50 anos. E com os muçulmanos têm aquela um pouco a mania, talvez, é verdade, aumentou o número de filhos, é a maneira de contribuir um pouquinho para uma vingança, não é? Aumentar o número de população, que era 2, 3%, que já está agora em 15%.
Mas E a demografia também é uma arma política, como sabemos. Mas, Aurobindo, exatamente. estamos a chegar à última fase do nosso debate, que está a ser muito interessante, particularmente interessante, permita-me que sublinhe. A nível geopolítico, até porque o Aurobindo disse-me que esse era dos seus interesses maiores, que inclusivamente levou a fundar a cidade lusófona de Goa. Como sabemos, a Índia, enfim, é uma potência mais do que regional, é uma potência global, por todas as razões, a nível demográfico, a nível económico, também a nível político, a nível religioso, a nível cultural, e a Índia muitas vezes parece estar entre dois mundos, passa a expressão, numa ligação com o Ocidente, que aliás o Aurobindo também sublinhou ao longo das suas intervenções, que é uma ligação histórica muito forte e que teve vários benefícios ao longo dos séculos, mas também aqui procurando integrar o nosso amigo brasileiro aqui do painel, o Cídio Lopes de Almeida. Por outro lado, a Índia tem também uma ligação muito forte ao hemisfério sul, aos chamados BRICS, aliás, significa Brasil, Rússia, Índia e China, enfim, depois há a África do Sul e outros países, agora se fala-se do Irão e outros. Como é que o Aurobindo vê enfim, essa bipolaridade geopolítica, permita-me que use esta expressão. Por um lado, essa ligação, que aliás ainda ontem, tanto quanto eu percebi, a Índia esteve representada ao mais alto nível na tomada de posse do Trump, o novo presidente norte-americano. Como é que vê essa bipolaridade? Enfim, obviamente que a Índia, não estou a defender, não estou a fazer nenhuma crítica, estou apenas por curiosidade a perguntar-lhe como é que vê esse relacionamento geopolítico da Índia, por um lado com o espaço ocidental, que também é um espaço muito heterogéneo entre si, também não vale a pena dizer o contrário, e o chamado Sul Global, que enfim, é uma expressão muito equívoca, ou os chamados BRICS. Como é que vê o presente e o futuro da Índia a esse nível? É, eu acho que neste momento, com a tomada de posse do novo governo norte-americano, vai haver uma alteração significativa das relações das potências mais fortes, como os Estados Unidos, a China e um pouco a Rússia, e talvez um pouco China e a Índia, vai haver uma mudança em termos geopolíticos, isto é, que vai haver uma luta um bocadinho nos bastidores entre quem é que manda mais economicamente, financeiramente, e quem é que pode impor mais a sua política. As grandes potências querem sempre impor, como sempre, historicamente também querem impor a sua vontade, e quem é que vai impor mais a vontade? Vão ser os Estados Unidos num contexto global, ou vai ser impor a política no sentido de que, como o Trump disse, somos grandes, somos fortes, vamos ser os mais fortes do mundo, mas vamos deixar os outros que não querem juntar-se a nós crescer à vontade, e entre eles estaria a Índia, desde que não nos incomodem. E eles vão ver que vão sofrer mais com isso do que estando juntamente conosco, sendo nossos aliados. Quer dizer, é um misto primeiro, não querer a globalização, porque Trump e a nova política vai ser essa, anti-global profundamente, e, ao mesmo tempo, querer ser a América forte e não deixando os outros crescerem, desde que não incomodem a América, desde que, ao contrário dito, desde que contribuam para o engrandecimento da América. Mas não acha, Aurobindo, que
enfim, isso aliás nos Estados Unidos não é, nem é sequer exclusivo do Trump, nem sequer dos republicanos. Também era já extensivo, essa política, essa visão era já extensiva ao Partido Democrático. Ou seja, eleger a China como o grande rival dos Estados Unidos no século XXI, tal como a União Soviética foi durante meio século a grande rival dos Estados Unidos. Hoje, isso uma vez mais reitero, é comum aos republicanos e aos democráticos, a China aparece como o grande rival dos Estados Unidos. Ora, como nós sabemos, a Índia é também ela um país, até porque tem contenciosos, inclusive geográficos, territoriais com a China. Não acha que isso pode acontecer? Que, que, que a Índia, nesse jogo geopolítico, até pode ser beneficiada nessa lógica de contrariar o crescendo, a ascensão da China. Os Estados Unidos até podem apostar numa aliança muito próxima, muito direta com a Índia, precisamente para contrariar o poderio cada vez maior da China. Eu acho que não se pode prever o futuro, claro, ninguém pode prever, mas eu acho que a América vai se entender com a China Uhum. em termos geopolíticos e vai deixar o espaço onde ela não tenha forças suficientes para controlar, por exemplo, o chamado Sul Global, os BRICS. Eles, o Trump, acho, e a América, um poder forte, digamos assim, independentemente do Trump, um poder forte, hegemônico a nível mundial, como vai ser os Estados Unidos, ou como quer o Trump que seja, e tanto os democratas, como bem diz, como os republicanos querem isso. Mas o problema da hegemonia não está lá. A meu ver, o problema da hegemonia nos Estados Unidos está que existe o chamado Deep State, e o chamado Deep State está intimamente ligado à indústria militar. Essa indústria, essa corporação da indústria militar é mantida tanto pelos democratas como pelos republicanos, porque é a força que lhes permite, digamos assim, enriquecerem-se à custa das guerras, à custa de invasões e é o que eles fizeram nos últimos anos, mas agora o Trump, a meu ver, está a querer afastar-se disso, talvez porque a América não vai ter tanta força ou capacidade e tem que concentrar-se mais na sua política interna e fortalecer os desequilíbrios e as divisões internas. Acho que isso, a não ser que os indianos que estão também com o Trump ali, e esses indianos, três ou Aliás, quatro, a mulher do vice-presidente, o J.D. então Vance, como sabe, é indiana. é indiano, todos eles É. tenham força suficiente para deixar escapar a Índia, para se fortalecer, digamos, a Índia como um polo de crescimento e de força não hegemónica, mas num sul global e nos BRICS. Porque tem muita capacidade, não é? Para isso, portanto. Uhum. Mas será a própria Índia que está a promover um bocadinho, por exemplo, com a falta de literacia, está a promover algum subdesenvolvimento, ou será mesmo os outros Estados mais desenvolvidos e a ordem, ou a nova ou a ordem mundial, aos países que têm mais força? Não, eu acho que a Índia e Modi, principalmente os que estão em volta de Modi e os Estados Federais em geral, bem, existe a divisão, como a Ana Sofia deve saber, e o Renato Epifânio também muito bem, há duas Índias, há a Índia a Dravida no sul, que é a partir da Karnataka para o sul,
e a ariana, digamos assim, ou indo-ariana para o norte, são os Estados do Norte. E essa divisão também cria conflitos. Mas, independentemente disso, eu acho que a Índia, no seu todo, e principalmente o BGP, quer que a Índia se torne um poder, pelo menos ao nível asiático, um poder forte para se contrapor à China, em primeiro lugar, e ao Paquistão e a Bangladesh. E não estarão só a pensar em armamento, no armamento, e muito bem, tanto na parte militar, e se calhar em relação às pessoas, podem estar a esquecer um bocadinho. Custa muito dizer isto, não é isto? Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, estão a mobilizar-se muito em relação ao armamento e a tudo, como nós sabemos, são poderosos em relação a essa parte, mas eu acho que precisavam mesmo de mantendo o povo um bocadinho menos sabedor, conseguem controlar melhor. Será isso? Eu acho que isso que a Ana Sofia disse vale para todos os países deste mundo. Vale para a Alemanha, que é super desenvolvida, e o que é que se faz hoje em dia? Tem um soft power, e através disso a Alemanha faz muito bem, e nos Estados Unidos também, que através dos meios de comunicação, que foram utilizados muito bem por Biden e nos passados 15 anos, a partir de Barack Obama, eles controlaram muito bem, ou mantiveram, digamos assim, um pouco um pouco controlados ou não, que não lhes ocorressem ideias que não conviessem ao poder. Mantiveram essa população um pouquinho esquecida, ou não culta, ou não informada. É Sabe porque eu acho, que é que eu acho, Armindo, a população menos culta e menos informada e menos, se calhar tem mais tendência para desenvolver lutas, por exemplo, para desenvolver grupos proxies ou grupos esquisitos, estranhos, por exemplo, agora como vemos no Médio Oriente. A população que tenha uma educação universitária, se calhar dedica-se a outro tipo de situações, não é? Tem mais cultura, tem mais sabedoria, pensamento, portanto vai perceber o que se passa no mundo, vai perceber mais a sua posição. Eh, e é esse eu, o meu ponto. sim, eu concordo até certo ponto, mas eu acho que isso é uma atitude universal de todos os países, eh, em princípio, por mais. Isso não é exclusivo da Índia, naturalmente. Não, É, não, 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 claro Mas que eu, não, eu claro eu que não. gostava de convidar o Cídio a participar. Enfim, esta tem sido uma conversa muito particularmente interessante, reitero e sublinho. Enfim, esta questão da hegemonia geopolítica levar-nos ia muito longe. Aliás, nós já tivemos sessões também, naturalmente, sobre os Estados Unidos da América, até já no rescaldo da eleição de Donald Trump. E eu próprio, na altura, sublinhei que a hegemonia norte-americana, enfim, que se afirmou sobretudo no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, é uma hegemonia militar, certamente, é uma hegemonia económica, certamente, é uma hegemonia política, certamente, mas é também, isso não é menos importante, Cultural, cultural. e isso que eu ia dizer, mas Exatamente. e é também, isso não é menos importante, uma hegemonia cultural, ou seja, os porta-aviões norte-americanos são muito importantes, mas Hollywood, a literatura americana, a cultura americana em geral, é muito relevante, é tão mais poderosa que os porta-aviões. Isso faz toda a diferença. Eu concordo com há pouco o Armin estava a dizer. Eu acho que há uma diferença prévia e substancial entre os Estados Unidos e a China, porque o potencial cultural, o potencial de contágio, e que o contágio, não estou a fazer nenhum juízo de valor, é apenas descritivo. O potencial contagiante da cultura norte-americana é muito grande. Tem sido, historicamente, a todos os níveis, ou seja, essa hegemonia norte-americana também se alicerça na cultura e isso é muito relevante. Mas, Cílio, estamos aqui a fechar o debate, já são 7 horas, entretanto, então, o Samuel Dimas. Vamos ter agora a seguir uma reunião de direção da paz, que nós aproveitamos sempre estas sessões para termos reuniões de direção.
Mas, Sídio, tu Bem, estás no Brasil, ouve-se falar dos BRICS, portanto, essa aliança do Sul Global. Enfim, Sul sim. Global é aqui uma expressão muito equívoca. Os BRICS agregam a Rússia e a Rússia não faz parte do Sul, não é? Mas Sim. pronto, vamos esquecer agora a esfera terrestre. Sim. Como é que se vê a Ah, ligação à Índia? Agora já não falo de Goa, porque imagino que no Brasil Goa seja uma excentricidade histórica, não é? Mas a sim. ligação à Índia, como é que se vê? Bem, em termos gerais, primeiro cumprimento Renato, Samuel e a Ana e ao senhor também Aurobindo. É um prazer poder escutá-lo descrever sobre uma realidade muito específica de um país tão distante do meu, de onde eu vivo, que é o Brasil. Ouvi com muito gosto e ouvirei outras vezes, sempre que for oportuno, esse tipo de conversa. É provável que exista uma pessoa em comum, que nós conhecemos em comum, que trabalhou na Petrobras como engenheiro na área de pesquisa. Isso seria um outro tema, em outro dia eu posso verificar se conhece a mesma pessoa. Pela idade e época, ele também é aposentado, creio que vocês possam ter se conhecidos. O que vem na minha mente de Índia especificamente, primeiro que a figura de Gandhi. Na minha juventude, eu me impressionei muito com a biografia do Gandhi. É, eu acho que eu até lembro ainda o nome da esposa do Gandhi, né? Não vou arriscar aqui nesse momento, que não é essa a proposta. Mas foi uma figura que me impactou muito. Depois, mais já adulto, eu tive a oportunidade de conhecer um padre indiano aqui no Brasil. E foi muito interessante conversar com ele, sobretudo a perspectiva que ele me apresentou de, sendo de um país que a tradição religiosa majoritária são várias outras, menos a, a cristã católica, ele apresentou um ponto de vista que eu achava bem interessante da ideia das religiões reveladas. Para nós aqui no Ocidente, é hegemônica essa percepção. E eu lembro que isso também me impactou muito. Eu faria uma pergunta e ao mesmo tempo, me manifesto o meu interesse particular sobre a presença, sobretudo, da cultura católica em Goa, sobretudo a partir de figuras do Francisco, São Francisco, e do franciscanismo, como que foi essa cultura, o que é esta cultura. Eu só tenho notícias muito indiretas, muito distantes, mas me interessa particularmente como trabalho isto. Ah, Quer dizer, como que nesses 400 anos se desenvolveu uma cultura não só católica, mas com uma matização específica de Goa e dos outros territórios. Da mesma forma que o catolicismo se desenvolveu com características muito peculiares no Congo, já desde 1400, ou como o catolicismo tem uma variação muito específica portuguesa brasileira. Então, nunca estamos falando da mesma tradição religiosa, ela tem diferenças que são muito substanciais. Então, meu interesse pessoal é muito nessa linha, e é claro que, havendo eventos nesse sentido online, eu terei muito gosto de participar, né? Me coloco, assim, um interessado ao Rubindo sobre esse tema. A minha pergunta é sobre o papel dessa tradição lusófona na Índia com relação aos BRICS, se isso tem alguma coisa, se isso é possível que pode-se aproveitar este momento pela chave do BRICS, como sendo o Brasil uma referência dentro desse movimento, se isso faz alguma diferença ou não faz diferença nenhuma. Essa é a minha pergunta que eu devolvo e agradeço a paciência pela escuta. Muito bem, Sídio. É, Aurobindo? sim, eu acho que não existe nenhuma relação BRICS com o catolicismo de Goa, nem nos 450 anos passados, nem agora depois da anexação de Goa à Índia. Não existe nenhuma, zero. O Mas, que existe? Aurobindo, eu penso que a questão do Sídio não é propriamente nesse sentido. Obviamente que a presença do catolicismo em Goa é muito forte, até porque, como todos sabemos, Goa era a sede do padroado
do catolicismo português em todo o Oriente, ou seja, os padres que depois iam para Timor-Leste, para Macau, para Malaca, eram formados em Goa. Aliás, eu quando estive em Goa, visitei um dos vários conventos na Cidade Velha e era impressionante a extensão, eram edifícios enormes, gigantescos, gigantescos, e estava a ser restaurado, felizmente. Penso que por intermédio da Fundação Carlos Gulbenkian, se não me falha a memória, e portanto, essa é a presença. Agora a questão, o Aurobindo, e também me interessa particularmente, por isso reitero, fala-se dos BRICS na Índia, ou seja, isto é uma conversa do Ocidente, é uma conversa do Brasil, é uma conversa do Sírio, passa a expressão, ou isso na Índia, também se fala, por exemplo, a expressão BRICS na Índia é uma expressão de uso comum, essa relação preferencial entre a Índia e o Brasil, neste caso, entre a Índia e a Rússia, enfim, quando se fala de BRICS, fala-se disso, não é? Brasil, Rússia, Índia, China, ou isso de facto é um slogan geopolítico, depois na realidade não tem grande tradução? Não, eu acho que a Índia está muito interessada no BRICS, mas não é pela ponte do Brasil que existe uma relação com o catolicismo de Goa, não tem nada a ver com isso. Existem depois, claro, interesses particulares da Índia para com o Brasil, ou do Brasil para com o mundo lusófono, principalmente Angola, Moçambique menos, Angola particularmente, São Tomé e Príncipe, mas não se trata do catolicismo, trata-se da língua, nesse caso bilateral entre, entre Angola e Brasil, que é está bastante relacionado, porque é também a parte econômica. Eu sou geólogo, então a costa toda da Cabinda e tudo está relacionada com a costa nordeste do Brasil em termos de riqueza petrolífera. Então, houve estudos, e nós próprios na Petrobras tivemos frequentemente estudos contínuos com a Angola em relação para ver, para afinar, digamos assim, a potencialidade do petróleo. Então, é o relacionamento bilateral, econômico ou não. Estou a perceber, até porque a relação que a Índia tem com o Brasil não é a mesma de todo que tem com a Rússia, não é de toda a mesma que tem com a China. Ou seja, os BRICS é de facto, enfim, é um slogan geopolítico, mas depois na prática se traduz das mais diferentes formas. Isso de facto parece uma evidência. Ora, Bindo, uma última pergunta da minha parte. E já que estamos a falar da ligação de Goa com o espaço lusófono, é sabido que em 61 muitos goeses foram para Moçambique, e depois muitos deles ficaram lá, outros tantos vieram para Portugal, mas via Moçambique. Não sei se essa ligação muito especial com Moçambique se mantém. Como sabe, Moçambique está a passar uma fase particularmente problemática a todos os níveis, também a nível político. Tem tido alguns ecos disso em Goa, ou essa relação muito especial com Moçambique já se perdeu? Já se perdeu a relação de Goa com Moçambique, mas a Índia sempre teve excelentes relações com a África inglesa. Toda a costa oriental da África tem uma relação histórica forte nos últimos 150 anos com Gujarat, por exemplo, não é com Goa, com Gujarat. E todos aqueles, depois das independências que ocorreram na África, a grande parte dos indianos, chamados o indiano, em 1960, era o goês. Eu era conhecido como indiano em Portugal, não era conhecido como goês. Mas agora os indianos que vieram depois da independência da África, vieram da África inglesa, muitos, e de Moçambique, muitos, mas esses não eram de Goa, são de Gujarat.
São antigas famílias de há 150 a 50 anos que foram a Moçambique e fizeram, porque os goeses que foram a Moçambique não faziam comércio. O católico goês nunca fez comércio, nem em Goa. A riqueza, riqueza industrial em Goa é toda de hindus, não é de goês, não é do católicos. Os católicos eram só pensadores, eram só religiosos, padres e cultura e administração pública. Quer dizer, esses de Moçambique foram depois mas quem foi principalmente foram os ismaelitas que estavam em Moçambique, que vinham de Gujarat, muitos deles, não só ismaelitas, que vinham de Gujarat, esses foram para Portugal, fugiram praticamente quando foi a independência de Moçambique. Não foram goeses, poucos goeses, mas não muitos. A minoria, a maioria, toda a riqueza que foi levada de Moçambique para Portugal foi levada por indianos de Gujarat. Não foi por goeses. Os goeses eram da administração pública. Esses foram, claro, tiveram que sair, muitos deles, a maioria. Muito bem, Aurobino Xavier. Vamos então terminar a nossa sessão. Este debate foi muito interessante, muito instrutivo. Até para quem já esteve em Goa como eu, aprendi bastante. Foi um debate de facto muito interessante. Ele está a ser gravado, vamos agora fechar a gravação. Será colocado nas nossas plataformas e, portanto, agradecemos muito ao Aurobino Xavier ter aqui estado. E sublinhamos que o Aurobino Xavier representou aqui uma nova associação da PASC, a Sociedade Lusófona de Goa. Portanto, um membro que entrou na PASC na última Assembleia Geral, no dia 14 de dezembro, na Assembleia Geral que se realizou em Viseu, e portanto é uma grande mais-valia, este vosso ingresso na PASC. Esta nova direção sempre teve este desidrato, este objetivo, este horizonte, de alargar, fazer crescer a PASC a nível nacional, naturalmente, mas também agregar, como membros observadores, associações não sediadas em Portugal, naturalmente, mas que estejam sediadas um pouco por todo o espaço da lusofonia. Pensamos que isso é também um dos objetivos estratégicos da PASC, promover essa ligação preferencial entre Portugal e os países de língua portuguesa e também, enfim, em última instância, exportar este conceito da PASC, ou seja, que as associações da sociedade civil no Brasil, em Angola, em Cabo Verde, na Guiné, em Moçambique, em São Tomé, mas também na Índia, também em Goa, se juntem e criem elas próprias plataformas da sociedade civil. Pensamos que isso seria muito, muito interessante. E reiterando então os nossos agradecimentos ao Aurobino Xavier, nós agora vamos ter uma reunião de direção da PASC, já cá está o Rui Martins, vice-presidente da direção, o Samuel Dimas, a Ana Sofia Lopes, a Paula Policarpo estará para entrar e o Carlos Magalhães também. Vou então fechar esta gravação.